Pessoal, agora fazendo então o estudo da função cosseno. A representação mais básica dessa função é essa dada aqui, f de x cosseno de x, tá? E a representação gráfica dessa função segue o mesmo princípio da função seno de x. Nós temos o círculo trigonométrico centrado na origem do plano cartesiano. Ela começa na origem, a origem dessa circunferência, ela começa com 0 radiano e vai chegar até 90 graus, ou π sobre 2. Dando sequência, nesse ponto nós temos 180 graus, que é o valor em π. Aqui, 3π sobre 2, que representa 270 graus. E aqui temos 360 graus, que é o valor correspondente a 2π radiano. Tá ok? Então, novamente, fazendo a tabelinha com os valores em x, que a gente conhece, tá? X valendo 0 radiano, o nosso y, que é dado pelo cosseno do x, y igual cosseno de 0 radiano, então nós temos esse valor que vale 1. Por que 1? Olha só, o raio aqui é raio 1. Então essa medida aonde começa a circunferência é exatamente essa distância. Então por isso que o cosseno de 0 vale 1. π sobre 2. Então temos cosseno de π sobre 2. E o que acontece com o eixo do x? Né? A origem do raio, do arco, está aqui em 0 radiano. A partir do momento que você começa a andar sobre esse raio, esse arco, olha só, o eixo y vai se aproximando de 0. Então, o π sobre 2, ele vale 0. Tá? A mesma análise é feita quando o seu x for π. Cosseno de π, agora é essa medida aqui desse lado, que é o lado negativo em x, que vale menos 1. A representação do 3π sobre 2, cosseno de 3π sobre 2, é a mesma análise que nós fizemos para 90 graus. Então ele vale 0. E aí, por fim, temos o x valendo 2π, que o cosseno de 2π, agora ele saiu desse ponto e está se aproximando agora do valor do raio, que vale 1. Tá? Então, agora plotando esses pontos no plano cartesiano, coordenada x, coordenada y, temos o seguinte. Então temos para x valendo 0 radiano, x valendo π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Então vamos lá. Quando o seu x for 0 radiano, o y vale 1. Então 1, aqui mais ou menos 1. Quando o seu x for π sobre 2, nós temos que o y vale 0. X valendo π, agora o y vale menos 1. Menos 1. Então está aqui. Representação aqui. X valendo 3π sobre 2, o y vale 0. Então está aqui. E por fim, temos que o x valendo 2π, o nosso y vale 1 positivo. Então está aqui, representado. Agora fazendo a representação gráfica, unindo os pontos, analisando o círculo. Então, quando o seu x vale 0, olha só quanto que vale o seu y.
cosseno de 0 vale 1. Então ele está lá em cima. Então esse pedacinho aqui, pessoal, começa lá em cima, que é o próprio raio, né? A partir do momento que você começa a andar sobre a circunferência, o que vai acontecendo com o x, com o valor em y? Ele se aproxima em 0. Então esse pedacinho aqui da sua circunferência está aqui. Da mesma forma que agora, se você pegar aqui esse ponto que está aqui em cima em 90 graus, começa a andar, olha só o que vai acontecer. Ele vai chegar a menos 1, né? Que é o valor do raio. Depois esse pedaço ele começa a andar, ele começa a subir novamente, ó, até chegar em 0. Tá ok? E depois a gente tem esse outro pedacinho aqui, que novamente ele dá 1. Então, pessoal, olha só a representação gráfica da função cosseno. Então, temos aqui ele começando em 1 e terminando em 1. Tá? Então, novamente, nós temos aqui que a imagem dessa função é dada pelo intervalo de menos 1 até 1. Sendo que o domínio dessa função é o conjunto dos reais. Você pode pegar qualquer valor em x radiano e fazer a conta. Mas como a gente tem já esses pontos conhecidos, facilita para a gente, né, na hora de fazer as contas e o cálculo. Bom, esse pedaço do gráfico, né, que se completa do 1 e vem novamente e termina em 1, é exatamente uma volta na circunferência. Então, essa volta então é chamada de período. E a distância entre o ponto mais alto e o eixo x, ou o ponto mais baixo, é chamado de amplitude. Essa função segue o mesmo princípio da função seno, então ela se repete nos dois sentidos do eixo, tá? E também é uma função, e esse gráfico recebe o nome de, é uma função periódica, e esse gráfico também é um gráfico senoide, tá? É a mesma representação, é o mesmo nome da função seno, tá ok? E o que pode acontecer aqui então, pessoal? Como essa função é a básica cosseno de x, se você tiver qualquer alteração nessa função aqui, ela pode acontecer com que esse período ele seja maior ou menor. Então isso daqui ele pode estar sofrendo essa variação no período, nesse sentido do eixo x, ou ainda ele pode estar aumentando isso daqui, tá? Então ele pode estar tendo essa variação, mas sempre levando em consideração a sua função que ele estiver dando, que nesse caso, a função cosseno de x, a representação gráfica é aqui dada, ok?